Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva para compartilhar com você mais um tema, mais uma reflexão. O tema de hoje está completamente relevante, o tema é Na Calamidade Ainda Há Esperança. E se esse tema animou o teu coração, eu convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai de encontro ao teu coração. E para falar de algo tão relevante como esse tema, eu gostaria de fazer uma breve leitura no livro de Marcos, capítulo 5. E convido você agora a me acompanhar nesta leitura, que diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava em sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. O restante a gente já sabe. Jesus chega na cena, Jesus faz ali um grande milagre e deixa esse homem em perfeito estado, a ponto daquela região as pessoas se aproximarem para constatar de fato o que tinha acontecido, e quando olham o homem em perfeito estado, ficam completamente assustados e convidam Jesus para se retirar daquela região. Bom, talvez você aí conheça alguém ou está vivendo também isso, um sofrimento contínuo. Talvez você olhe para a sua vida ou conheça alguém nesse quadro, que está num quadro de uma destruição tão grande, que já perdeu a família, já perdeu a reputação, já perdeu os valores, e ainda o pior de tudo isso, está em um quadro que não consegue reagir, não consegue sair, porque aqui está dizendo, está retratando um homem que ele estava completamente possesso, então pelo inimigo. E o inimigo, a proposta dele é muito clara dentro das Escrituras: veio para roubar, matar e destruir. E de fato tudo isso estava acontecendo na vida deste homem, E olha só que coisa interessante. Então ele se encontra aí nesse quadro tão degradante e ele está lá, num sofrimento contínuo, aguardando só a sua morte, porque uma pessoa que não consegue nem se cuidar, porque se você olhar esse episódio, ele é retratado nos 3 evangelhos. Nós estamos agora no livro de Marcos, mas no livro de Mateus, Marcos e Lucas também retratam esse episódio. E olha só, se a gente construir o perfil desse cara olhando para os 3, olha só que interessante o quadro que esse cara se encontrava. No livro de Mateus vai falar que esse cara era completamente violento, e vai dizer que as pessoas tinham até medo de passar no local onde ele se encontrava. Quando nós vamos para o livro de Marcos, vai dizer que as pessoas até tentaram pegar ele e colocar dentro de uma cadeia, mas ele quebrava a cadeia inteira, deixava em pedaços. E se colocasse corrente, ele estraçalhava as correntes. Bom, olha só a construção do perfil desse cara. E quando você vai para Lucas, vai dizer que esse cara ele andava sem roupa e morava em sepulcros. Então o cara andava pelado, e morava em sepulcros. Então, obviamente, era um cara que assustava o povo daquela região. Era um cara que estava vivendo um quadro de vergonha, de chacota, uma pessoa que estava sendo vista até como um chacota. Eu fico imaginando as conversas, quando se reportava a esse cara, o que eles falavam, Embora no livro de Mateus ele vai relatar que são dois endemoniados, 2 pessoas, mas no livro, nos outros evangelhos vai falar que ele vai colocar o foco em um deles, como a gente está fazendo aqui agora. No livro de Marcos estamos falando de um deles, Então, olha só que coisa interessante. Esses caras estão numa situação completamente lamentável. E não é difícil hoje a gente encontrar pessoas nesse quadro, Talvez você esteja vivendo isso, talvez você conheça pessoas que estão vivendo isso, É um sofrimento contínuo, já perdeu a família, já perdeu a dignidade, já perdeu os valores, não tem força para reagir, está completamente à deriva, só esperando a morte, Vivendo um contexto de muito sofrimento, um lugar onde a atmosfera é triste. Talvez você esteja num lugar onde você não vê mais beleza, não vê mais vida, você está completo. Porque aqui
Diz que esse cara morava em sepulcros, morava num cemitério. Cemitério é lugar de você enterrar pessoas mortas. O que me chama a atenção é que era um cara que estava vivo, vivendo no lugar de pessoas mortas. Algo terrível para a gente pensar. Mas aí, o que me chama a atenção, que eu gostaria já de destacar isso, colocar isso em relevo, que no capítulo 5, no versículo 1, já tem uma palavra que abre uma chave para nós importante. Diz assim, chegaram ao outro lado. Bom, e para a gente entender um pouco esse fio condutor e construir um cenário para colocar você na cena de um jeito mais apropriado, eu gostaria de convidar você a também dar uma espiada no capítulo 4, porque eram homens que estavam com Jesus, chamados de discípulos, escolhidos por Jesus, que estavam vivendo um treinamento, uma preparação para ser também aí porta-vozes do Senhor, né? Estavam sendo preparados para também resgatar vidas destruídas. E uma coisa que é interessante, talvez você esteja nesse quadro e você observa alguém que já foi recuperado pelo Senhor, uma família que já foi recuperada pelo Senhor, aí você vê aquela beleza, aquele brilho, aquela alegria, e você fala, acho que eles nunca vivem problemas. Não, todo mundo vive problema, todo mundo vive guerra. Você viu que os discípulos estavam em uma grande guerra antes de chegar nesse local para socorrer o endemoniado gadareno, né? Jesus estava ali no comando deste grupo, porque lá no capítulo 4, versículo 37, diz que se levantou-se grande vendaval e ondas que arremessaram contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Então, assim, nessa operação aqui da grande tempestade, que Jesus está lá no barquinho, lá na popa, dormindo, né, no seu travesseiro, tranquilo, e os discípulos vivendo uma grande guerra, achando que era o final da vida deles. E aí eles foram acordar Jesus e falaram, não te importas que nós venhamos a morrer? E Jesus vai lá, operacionaliza um grande milagre, controla tudo, deixa tudo em grande bonança. Então eles chegaram, quando a palavra fala chegaram, eles chegaram nesse ambiente, chegaram completamente já abalados com o que eles estavam vivendo anteriormente. Mas aqui eu já vejo uma grande lição para você que já está atuando aí, né, na obra do Senhor. Eu já vejo uma grande lição na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Eu vejo uma grande lição, porque olha só, Jesus mesmo no processo de treinamento desses homens, ele não perde de vista o próximo. Ele já está dando esse tom para esses discípulos, mesmo com tudo que você passa. Quantas vezes você que está do outro lado, está me ouvindo, foi socorrer pessoas, famílias que estavam completamente destruídas, né? Como retratei aqui esse sofrimento de pessoas que já perderam a dignidade, já perderam os valores, pessoas que já perderam a paz, estão completamente aquém da sociedade, e você estava vivendo grande guerra, né, grande luta, e você chegou nesse local e vivendo uma grande tribulação, como diz a palavra do Senhor em Salmo, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, e você continuou. Isso é muito importante. O próximo é um alvo em potencial. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, quando a gente vai se empoderando dessa palavra, a gente vai percebendo a importância que o próximo tem, e a gente, tudo aquilo que Deus for operacionalizar em nossas vidas, não para em nós, tem que atingir também o próximo. Isso é algo, mas a gente vive todas as vezes que a gente se levanta para fazer algo ao próximo, a gente enfrenta grandes barreiras. Isso, de fato, a palavra realça, e não tem como a gente não descartar essa possibilidade. Agora, vamos lá então para esse encontro onde Jesus chega nesse local. E isso é algo interessante, né? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui antes de partir para esse encontro é que, veja bem, às vezes Deus envia homens de Deus, mulher de Deus para falar ao teu coração, dê o devido valor, porque essas pessoas, elas vivem grandes guerras, grandes combates, grandes lutas, mas elas não param, elas estão ali às vezes passando uma situação terrível, mas estão ali tentando viabilizar a você uma palavra de esperança, uma palavra de libertação, sendo aí porta-voz do Senhor. Então, todas as vezes que você está diante desses homens, dessas mulheres, valoriza, porque isso é importantíssimo. Foi um enviado de Deus, e às vezes, como aqui retrata, né? No capítulo anterior, esses homens estavam em grande guerra, mas chegaram lá
para resgatar outro que estava num quadro contínuo de sofrimento. Isso é muito importante. Temos que pensar, isso é uma outra lição que esse texto nos dá. E quando Jesus chega na cena, bom, o que me chama a atenção é interessante. Jesus, ele já usou o barco e ele já ressignificou o barco várias vezes. E aí, olha só que coisa interessante. O barco, ele já foi feito de palanque, né? E quando não tinha um barco, ele pedia o barco. Se a gente lembrar da grande pesca, né? Ali você percebe que Jesus pede o barco, né? E uns dos discípulos ajudam a empurrar o barco para chegar na água, para se tornar um palanque, para que ele traga a palavra para a multidão. Mas tem uma coisa que é interessante. Às vezes estamos na igreja, agora até para os líderes, né? Para todos nós e para todos que os ouvintes, aqueles que também são o corpo de Cristo, representam o corpo de Cristo, às vezes temos que descer deste palanque, temos que descer deste púlpito. Tem pessoas que vai precisar de uma atenção muito maior, né? Tem pessoas que o quadro, a situação precisa de uma coisa mais acalorada, mais próxima, um olho no olho, o corpo a corpo, porque Jesus estava no barco, ele podia discursar dali mesmo, mas Jesus aqui diz assim, ó, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Você viu? Jesus desceu do barco para poder ir ao encontro desse endemoniado gadareno, ou gerazeno, né? Mas, como dizem algumas traduções. Mas olha que coisa interessante, nesse encontro algumas coisas me chamam a atenção, porque o inimigo, né? Olha só, tem uma fala aqui que eu acho que é interessante, quando Jesus fala assim, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Então, assim, o que me sensibiliza aqui, que todas as vezes que Deus quiser fazer um resgate, olha só, você mostrar alguma sinalização, o céu parece que estava empurrando este homem para aquele que poderia libertá-lo. E o inimigo não queria isso. Porque ele fala isso, né? O que temos nós contigo, Jesus, olha só, clamando em alta voz, que, lá no 7, né? Do capítulo 5, versículo 7, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, né? A gente sabe que luz e trevas não têm compatibilidade. Jesus é a luz, Jesus é o Deus que está ali, vivo, né? É o Deus, ele é Deus. E olha só, chegando nas trevas, no lugar onde o inimigo estava dominado pelo inimigo. E aí, a palavra diz com muita clareza, onde há trevas não pode haver luz. E se a luz chega, as trevas tem que bater em retirada. E quando Jesus desce, né? E olha só, e aí o que é interessante, né? Olha só, aí Jesus lhe dissera, olha só, rogo-te por Deus que não me atormentes, o inimigo dizendo, né, na boca daquele homem, pois Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Olha que coisa interessante. E o demônio disse, respondeu a ele, Legião é o meu nome. Aí eu fico pensando, olha só, Jesus pergunta o nome, né, só para entender, e aí e ele se enche e fala, é uma legião, somos muitos, aqui você não vai ter chance, porque somos muitos. Mas ele não estava entendendo, né, o poderio desse Deus. Então Jesus, né, ele segue aqui fazendo algo extraordinário. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome, respondeu, ele, Legião é o meu nome, pois somos muito. Rogo-lhe muito que não enviasse, rogo-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Então eles pedem para entrar naqueles porcos. Quem dá o comando é o Senhor. Primeiro que Jesus chegou e as trevas teve que sair, porque Jesus, a luz e as trevas não podem viver junto.
Jesus iluminou e para ele foi terrível. Talvez quando ele falou, aqui é uma legião, somos muito, não interessa, pode ser muito, pode ser pouco, mas aqui quem está falando é o Filho de Deus. Também sou Deus, e a minha força, a minha luz vai arrancar essa legião daí de dentro. E aí ele faz um pedido, e aqui mostra que Jesus está no comando de tudo. Ele autoriza que ele vá para os porcos. E os porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo. Então, isso é algo extraordinário. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, quando aquele homem fica em perfeito estado, o povo daquela região vem constatar. E isso é algo interessante. Mas eu quero dizer o seguinte, em um processo de destruição, o inimigo ele vai objetivando alguns pontos. Quando ele foi banido do céu com a terça parte, Lúcifer, ele declarou guerra e tudo que Deus criou ele quer destruir. Você vê que era uma ação simultânea, ele destrói o corpo e destrói a alma deste homem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nesse processo de destruição, desse sofrimento contínuo, o tema de hoje é na calamidade ainda há esperança. Se você se encontra numa situação como essa, se você às vezes serve a Deus, já está no caminho do Senhor, mas vive um sofrimento contínuo, algo que você não consegue resolver, Jesus pode te libertar. Chama Jesus, chama por Ele, que Ele pode te libertar. Continua objetivando o seu próximo, não pare, não desista, não perca o foco, porque Deus quer fazer algo através da sua vida. E por isso o tema de hoje está tão relevante. Na calamidade ainda há esperança. Há esperança para você. Deus quer transformar a tua vida, a tua história e quer fazer uma nova criatura, te devolver a tua dignidade, a sua família, porque esse homem que seguir Jesus pelo caminho, e Jesus falou, não, volta para a tua família, para a base, vai lá, operacionaliza lá, fala sobre mim, fala o que eu fiz na sua vida e começa dali, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fica com esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe.